10 sinais de um relacionamento tóxico. Será que você reconhece isso? Olá, pessoas queridas! Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono. Espero que vocês estejam bem. 10 sinais de um relacionamento tóxico. Será que você consegue reconhecer isso? A maioria das pessoas vive num relacionamento tóxico, só que ele não consegue perceber que está passando por isso. Antes de mais nada, nós devemos entender que o relacionamento é um processo como se fosse um negócio, é uma troca. Pela visão do relacionamento energético, a questão do relacionamento tem que ser uma balança. O tanto de energia que eu dou é o tanto de energia que eu tenho que receber. Quando existe um desequilíbrio nessa troca energética, o relacionamento começa a não se tornar mais saudável. Vocês já devem ter percebido aquela que o pessoal fala que é desculpa, né? Ah, você é muito bom para mim, por isso nós precisamos terminar. Isso energeticamente é uma grande verdade. Se você começa a só dar, só dar, só dar, e você vai enchendo a balança dessa pessoa de energia, só que ela não está contribuindo com essa troca, vai chegar um momento que até a própria pessoa que está recebendo vai se sentir incomodada com isso. Então lembre, relacionamento é um negócio, pela visão energética. Eu dou, eu preciso receber. Não os mesmos carinhos, palavras, atitudes, mas a troca energética, né? Ela tem que ser bem saudável, tá? Então, a gente vai falar aqui 10 sinais básicos para que você possa reconhecer que o seu relacionamento está tóxico. Obviamente, não adianta você assistir esse vídeo aqui e vai falar, nossa, eu só tenho 9 sinais, ainda bem, meu relacionamento não é tóxico, né? Não é isso que vai acontecer. Entenda o seguinte: se você tem um desses sinais, o relacionamento já está se encaminhando para uma toxicidade, tá bom? Então entenda que é importante você reconhecer, você ter essa consciência, tá? Como eu sempre falo, as 3 fases da mudança, né? Primeiro é reconhecer, aceitar e transformar. Se você não reconhece isso, então você não vai conseguir essa transformação. Então, uh, pense sobre esses sinais e avalie sobre a sua perspectiva, ou a perspectiva de amigos, de familiares, se de repente isso não está acontecendo com você, tá bom? Então vamos lá, ó. O primeiro sinal. O primeiro sinal é um comportamento controlador. É quando o seu parceiro, a sua parceira, ela quer controlar tudo na sua vida. Quer controlar suas finanças, quer controlar onde você vai, com quem você vai, o seu estilo de vida, que academia você vai fazer, se não vai fazer. A pessoa começa a controlar tudo que existe na sua vida. Esse é um sinal bem comum, né, em alguns relacionamentos abusivos. Então você tem que começar a perceber. Se a pessoa começa a ter esse controle excessivo em cima de você, já mostra que o sinal ali está indo para um relacionamento tóxico, tá bom? Segundo ponto. Segundo ponto é a comunicação prejudicial. O que é comunicação prejudicial? A comunicação prejudicial, pessoal, é o seguinte: é quando começa a ter o quê? As discussões, como quando qualquer coisa que eu falo, eu começo a criticar você, a brigar com você, o meu conteúdo se torna manipulativo em relação a você. Quando você começa a perceber que tudo que vocês falam, qualquer coisa, de 10 conversas que você tem, né, já 8 são discussões, ali já está mostrando realmente que o relacionamento está tóxico, tóxico para você, para ele também, né, obviamente, ou para ela também, e já não tem um caminho a seguir, tá bom? Então a gente tem que entender que essa parte a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos casais que falam assim, a gente se entende pelo amor e não pelo entendimento. Isso não existe, tá, pessoal?
Não existe. Você tem que se relacionar pelo amor e pelo entendimento. Não existe esse negócio de falar, a gente só se entende pelo amor, tá? Terceiro tópico é a falta de apoio. É aquele parceiro, aquela parceira que não te dá aquele apoio emocional, sabe? Quando você está passando com momentos difíceis ou momentos que você está mais precisando, essa pessoa está ausente. E ausente não só fisicamente, ausente emocionalmente e mentalmente. É aquela pessoa que não vai te dar suporte mesmo estando do seu lado. Então, se uma pessoa que é o seu parceiro, a sua parceira, não está te dando esse suporte quando você necessita, isso está mostrando que alguma coisa está errada, tá? Temos que começar a reavaliar esses aspectos. A manipulação emocional, isso é super comum, tá? Então, assim, quando a pessoa começa a manipular, sabe aquele jogo que ela faz? Então, ela faz com que dentro de uma discussão ou dentro de uma conversa, que você se sinta culpado, por exemplo, que você se sinta inferior, né? Que só as coisas dele são melhores, só as coisas dela são melhores, e todos os processos que ele faz é o correto e o que você faz é errado. Então, isso começa a te trazer um sentimento de culpa e um processo de autocrítica muito grande. Então, começa a entender todo esse processo que não está sendo saudável para você, a ponto de que você começa a se sentir uma pessoa muito culpada com um processo de autocrítica muito grande, tá bom? É o quinto passo, o quinto sinal, ciúmes excessivo. Entenda o seguinte, ter aquele ciúminho é normal? É normal. Agora, aquele ciúme exagerado, aquele ciúme de controlador em relação às pessoas que te envolvem, isso já é um sinal de toxicidade também, né? Aquela pessoa que não consegue parar, tem que estar olhando o seu celular, tem que estar olhando os seus e-mails, saber todas as coisas que te envolvem, e se está com uma pessoa já fica de cara feia para você, óbvio, né? Vamos ter critérios aqui, né? A pessoa tá dando em cima de você e você não querer que a pessoa fique com ciúmes, é normal, mas obviamente que os ciúmes não é de você, mas sim como você vai reagir, não é da pessoa ali que está dando em cima de você, mas sim de como você reage a essa investida da pessoa. Obviamente isso vai fazer com que a pessoa se sinta segura e vai sentir ciúmes, tá? Mas dentro de um relacionamento normal, aquele ciúmes excessivo aí já não é saudável, né? Eu já ouvi falar aqui de pacientes minhas que falavam, eu só me sinto amada se a pessoa demonstrar ciúmes de mim. Não é assim que acontece. Não é porque a pessoa não tem ciúmes que não mostra que gosta de você. Ao contrário disso, significa que ela tem muita confiança em você, né? E obviamente você não deu motivos para isso, tá? Mas o ciúmes excessivo, que chega a ser uma possessividade, também já é tóxico. O sexto ponto é o isolamento. Como assim isolamento, Maurício? É quando a pessoa começa a tentar te isolar dos seus amigos, dos seus familiares, das atividades que te faziam bem. Então, quando a pessoa começa a te cercar de tal forma que começa a te tirar. É muito comum eu pegar pacientes aqui que ele falou, putz, eu tinha um círculo de amizade tão bacana, que era legal, mas assim, depois que eu comecei a me relacionar, eu me afastei dessas pessoas. Isso é super comum acontecer. Você já deve ter passado algum relacionamento e você começou a se relacionar com a pessoa e você começou a deixar os seus amigos, familiares ou aquilo que você gostava para trás. Então, é uma coisa que você tem que perceber também, se esse isolamento está acontecendo na sua vida, tá bom? O abuso verbal ou físico, não preciso nem falar, né? Gritos, insultos, palavras cruéis, palavrões, ameaças, a própria violência física, ali não podemos nem já, né? Aí, pessoal, já é um outro nível, né? Então, assim, você já começa a perceber que não é legal isso daí. Uma vez eu atendi uma moça aqui, ela era modelo, né, uma moça super bonita, tudo mais, e ela tinha um relacionamento que era extremamente tóxico. E eu conversava com ela, mostrava esse caminho para abrir essa percepção dela,
e ela não conseguia entender essa percepção. E aí o que acabava acontecendo? Essa pessoa era muito agressiva com as palavras, né? E assim, a violência verbal para ir para uma violência física é muito rápido, né? Até chegou um ponto, uma vez, né, que essa pessoa, o marido dessa moça, ela, numa crise de ciúmes violenta que ele teve, agredindo ela verbalmente dentro do carro e ela tentando conversar com ele, ele perdeu a cabeça, pegou ela e começou a bater ela no painel do carro, né? E ela conseguiu se desvencilhar e pular para fora do carro para se salvar. Então, olha só, o abuso verbal, né, a violência verbal já vinha acontecendo há muito tempo, só que foi deixando, não, é normal, é isso, aquilo, e aí chegou a um extremo. Então, pessoal, comece a entender, não deixa chegar ao extremo. Se você começou a perceber, você tem que dar um basta, e se ali daquele basta continuar, é melhor se separar, tá bom? O oitavo sinal é a desigualdade no relacionamento. Como assim, Maurício? A desigualdade no relacionamento é aquele tipo de parceiro ou parceira que só o que ele faz está bom, ele só valoriza as opiniões dele, os desejos e as necessidades dele. Então, assim, tudo dele sempre coloca como prioridade acima da sua. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso também. Se você começar a perceber que todas as coisas que vocês fazem está ligado só à questão à vontade do seu parceiro ou da sua parceira, está errado. Lembra aquilo que eu falei? Relacionamento é um negócio, é uma troca energética. Eu tenho que ter um equilíbrio. Se só um lado começa a ganhar essa vantagem, já não está correto em cima disso, tá bom? Ah, o, o nono passo e o décimo é uma coisa assim, que é uma diretriz para saber se você está num relacionamento tóxico ou não e se você deve seguir a sua vida, buscar, né, outros caminhos, assim como a pessoa também, né, tudo mais. O nono sinal é a questão do respeito. Falta de respeito, pessoal, é assim, ó. A falta de respeito, ela diz os outros 8 sinais que nós falamos anteriormente. Faltou com respeito uma vez, entenda. A possibilidade de você desculpar ou perdoar e fazer coisas e fazendo coisas piores é muito grande. Então, a primeira coisa, respeite a si mesmo. Quando você tem o entendimento de você respeitar a você, você não vai deixar, você não vai autorizar que ninguém te desrespeite. Percebeu que está faltando com respeito no relacionamento? Acabou. Entenda isso. Falta de respeito no relacionamento, acabou. Entenda? Por mais que você falar, mas eu amo o Maurício, eu gosto e não sei o que mais, entenda, acabou. Se a pessoa não te respeita, a pessoa vai mudar? Pode mudar, mas é muito difícil, só se a pessoa quiser mudar, entende? Só que se ela te desrespeita e você aceita isso, fala, não, ele vai lá e pede desculpa, que isso é muita atitude de uma pessoa manipuladora, né? Ela vai lá, te agride, e depois vai lá, se sente culpada, pede desculpa, e você vai lá e, não, tudo bem, vamos melhorar, vamos conseguir, vai lá de novo, e vai lá de novo. E foi com aquilo que aconteceu com aquela paciente minha que eu te falei, a chegar ao ponto da pessoa, né, agredir ela fisicamente de uma forma muito violenta, né? Era aquela coisa, não, Maurício, mas depois ele se arrepende, ele pede desculpa e não sei o que mais, e chora, e não sei o que. Pessoal, faltou respeito, acabou, tá bom? E o décimo sinal é o sentimento constante de infelicidade. Você está num relacionamento e vive infeliz, vive estressado, ou estressada, ansioso, ansiosa, né, devido a esse relacionamento. Então, você percebeu que você não está feliz com aquilo, não está legal,
Obviamente, não é porque às vezes você está infeliz num relacionamento que existe um relacionamento tóxico. Quando eu falo esse sentimento de infelicidade, é em relação a qualquer outro sinal que a gente falou lá atrás. Por isso eu falei, esse nono e esse décimo, né, a falta de respeito, esse sentimento de infelicidade, ele praticamente resume todos os outros sinais que a gente comentou aqui. Então, percebam que se não está bacana, se não está feliz, se está faltando respeito no relacionamento, é que você está vivenciando um relacionamento tóxico. Se você está vivenciando um relacionamento tóxico, prepare. Se você não tem força para isso, procure ajuda dos amigos, dos familiares, de uma terapia, tá bom? Eu tenho certeza que você vai conseguir sair desse processo. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de relacionamento, o primeiro e o melhor relacionamento que você tem que ter é com você mesmo. E quando você tem esse relacionamento com você, significa que você está muito bem relacionado com Deus. Porque Deus está em você e você está em Deus. Quando eu tenho esse respeito a mim, por mim, significa que eu tenho esse respeito por Deus. Significa que eu tenho essa conexão divina. Quando eu estou muito bem comigo mesmo, eu começo a entender e valorizar as pessoas que estão do meu lado. Se você tem um relacionamento muito bom com você, você não vai se permitir passar por um relacionamento tóxico. Então, resumindo tudo isso que nós falamos hoje, se você quer melhorar os seus relacionamentos, procure uma melhora no seu relacionamento com você mesmo. Isso é de extrema importância. Lembre-se disso. Todas as vezes que você está bem com você mesmo, você está bem com Deus. Pensem nisso com carinho. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.